Oi, eu tô aqui prestes a fazer o meu planejamento semanal no meu planner e resolvi compartilhar esse momento para mostrar como é que eu planejo a minha semana usando essa minha ferramenta de organização e planejamento, que é o planner. Então, vou fazendo e vou mostrando para vocês irem acompanhando o processo. Antes de mais nada, deixa eu falar para vocês sobre as minhas ferramentas, o que eu vou usar para então planejar a minha semana. Primeiro de tudo é o planner. Eu uso um planner de papel. Aqui no canal tem vídeo falando especificamente do meu planner desse ano, tá? De 2025. Mas é um planner de papel que tem a visão semanal. Então eu tenho a minha semana de segunda a domingo. A semana termina... Aliás, o mês termina antes de terminar a semana, nessa semana aqui que eu tô planejando, que é a última de janeiro. Então, aqui tá indo de segunda a sexta, mas tem o final de semana lá em fevereiro. E o final de semana, pra mim, faz parte do planejamento da semana, então eu vou planejar de segunda a domingo. Além do planner de papel, com essa visão semanal, eu não mostrei, né, mas meu planner ele é dividido em 3 bloquinhos, que eu uso para manhã, tarde e noite. E aí eu vou mostrando o que eu uso nesses espaços que tem entre os turnos. Além disso, eu vou usar adesivos. Eu gosto de usar adesivos para ilustrar, para dividir, para deixar mais objetivo, enfim, algumas atividades, alguns compromissos. Esses adesivos vieram junto com o meu planner, mas se não tivessem vindo, eu teria usado outros adesivos. Eu gosto de usar adesivos para deixar mais visual o planejamento da semana. E eu também uso 2 cores de caneta para planejar minha semana. A preta eu estou usando para atividades planejadas, o que eu gostaria de fazer. E a azul eu estou usando para compromissos que tem um dia ou um horário certos, determinados. Então assim eu sei que o que está em azul é mais difícil de eu mudar se eu precisar. O que está em preto eu consigo transferir de um dia para o outro ou de um horário para o outro com mais facilidade. Por isso que tem cores diferentes. Eu uso também alguns lápis de cor para colorir as atividades, os compromissos à medida que eu for executando. As cores são de acordo com as áreas da vida. Então, saúde, amor, relacionamentos, espiritualidade, financeiro, casa, trabalho, enfim. Eu uso cores diferentes para marcar no meu planner. E assim, no final da semana, eu consigo ver se eu fiz atividades de várias áreas da vida, para tentar equilibrar essas áreas, sabe? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, ela vai ficando coloridinha assim, tá vendo a minha semana? À medida que eu vou completando as atividades, eu vou pintando. E aí, se a semana for colorida, é porque eu fiz atividades de várias áreas da vida e consegui equilibrar essas áreas. Isso é bacana de eu ter esse visual para me lembrar disso. Ok, vamos lá então planejar. Primeira coisa que eu vou fazer então é dar uma olhada na geral nessa minha semana, na semana que eu tô planejando. Eu gosto de planejar na sexta-feira à tarde ou às vezes no sábado, no domingo de manhã também, depende da semana, mas normalmente na sexta-feira à tarde é um horário em que eu gosto de fazer meu planejamento da semana seguinte. Eu vou dar uma olhada agora na semana toda, ver se todos os meus compromissos estão de fato aqui, já no meu planner. Se eu preciso acrescentar alguma coisa, mudar algum horário, se tem algum compromisso que foi cancelado, ou algo assim nesse sentido. Antes do planejamento semanal, eu faço um planejamento do mês. Então eu tenho aqui, ó, nessa área do meu planner, que é pro mês, tem o mês todo numa agenda, eu já tenho algumas coisas anotadas. Eu aproveito essas coisas que estão anotadas no mês, tanto nos dias quanto aqui embaixo, tem algumas prioridades pro mês. Eu aproveito para revisar essas 2 páginas agora no planejamento da semana e ver o que disso vai entrar na minha semana. Bom, revisei então meus compromissos, anotei compromissos com hora marcada, com dia certo, sem hora, mas com um dia certo que eu tenho que fazer. Lembrei que tem um compromisso que eu não agendei, então já mandei mensagem ali pelo WhatsApp mesmo para a pessoa com quem eu preciso agendar esse compromisso pra gente marcar um horário para essa semana.
Nessa hora também é bom eu revisar as agendas, outras agendas, compromisso do filhote, calendário de aulas dos cursos que eu faço, para ver se eu preciso inserir também algum compromisso na minha semana relacionada a isso. Também é nessa hora que eu vejo se eu preciso inserir alguma informação útil com relação aos compromissos que eu tenho. Algum deslocamento, de repente, se precisar fazer, ou planejar alguma coisa para um compromisso determinado, se eu tiver que apresentar algum material, né? Enfim, preparar algo antes do compromisso em si. Eu já anoto aqui um tempo na minha semana para fazer isso, para dar conta do compromisso que eu tenho. Essa semana não é o caso, uma semana aparentemente, em princípio, tranquila. Então eu não precisei anotar, não tenho grandes deslocamentos para fazer. O filhote não voltou pro colégio ainda, mas já lembrei, não voltou pro colégio, mas é uma semana que a gente precisa estar vendo as aulas extras dele, se ele vai fazer, se ele vai querer fazer inglês, se ele vai voltar pro futebol. Então eu vou anotar aqui um tempo na minha agenda para verificar isso. Depois de dar essa visão geral da semana, de fato ver os meus compromissos, ver tem um dia certo, uma data certa, ver se eu podia destralhar algum compromisso. Eu já dei uma riscadinha aqui em algumas coisas na minha semana, e é assim mesmo, tá? Não tenho dó nem de usar adesivo, nem de riscar o planner, porque a vida vai acontecendo, a gente vai sempre precisando adaptar o que a gente planeja. Agora é hora então de planejar atividades, né? Pra ver questões que eu gostaria de fazer, não um compromisso que tenha um dia certo ou uma hora certa, mas coisas que eu gostaria de fazer. Então é isso que eu vou fazer agora, planejar algumas atividades para outras áreas da vida, aulas que eu preciso fazer, cursos, né, que eu não tenho um dia certo para fazer, aulas gravadas, por exemplo, mas que eu quero dar andamento durante a minha semana, então eu vou anotar aqui algumas providências que eu preciso tomar, enfim. Quando não tem um dia certo, uma hora certa, eu gosto de usar essa abinha lateral aqui do planner, ó, tá vendo esse ladinho aqui? Para anotar esse tipo de atividade, porque fica como a minha lista de opções de atividades, de itens, né, de tarefas que eu tenho para a semana. Não são compromissos de dia certo, mas são tarefas, atividades que eu quero fazer ao longo da semana. Eu anoto aqui nesse ladinho, porque aí quando eu tenho um dia sem muitos compromissos agendados, eu vou fazendo o que eu gostaria de fazer, mas não tenho um dia certo para fazer. Deixa eu mostrar como é que tá ficando aqui no planner, ó. Tem uma parte aqui em cima no cabeçalho que fala well-being, e eu uso muitas vezes para frases motivacionais. Então, alguma frase que eu li num livro durante a semana, ou que eu vi em algum lugar, eu gosto de anotar aqui. Aqui do lado de cá tem o destaque da semana, então eu gosto de colocar aqui um foco para a semana. Pode ser relacionado a algum projeto, pode ser alguma sensação que eu queira buscar para a semana, às vezes um descanso que eu quero lembrar de fazer, enfim, um foco para a semana. Na primeira linha, antes da manhã, tá vendo? Eu gosto de colocar as atividades relacionadas à manutenção da casa. Então é isso que eu faço. Aqui, ó, entre a manhã e a tarde, eu uso para colocar o meu cardápio da semana de almoço. E entre a tarde e a noite, eu uso para colocar o cardápio da semana de jantar. Aqui do ladinho, como eu falei, as atividades que não tem uma hora, um dia certo na semana para fazer, e as atividades com horário eu vou anotando nos horários do dia, tarde, enfim, que for tendo. Outra coisa que eu quero mostrar aqui em cima, ó, perto do dia, eu também uso para anotar os aniversariantes dessa semana. Então estão anotadinhos aqui no dia para eu lembrar de mandar uma mensagem, né, enfim, de dar um parabéns. Essa parte aqui do cantinho, ó, que é do traqueamento de hábitos, eu não tô usando na semana, porque eu tô usando lá atrás do meu planner, tem uma parte só de trackers, ó, e eu tô usando nessa área aqui de trás do planner. Então essa parte aqui da semana, por enquanto, não tô usando. Sempre que sobram essas partezinhas aqui do lado, entre um mês e o outro, antes de começar o mês, né, no planner tem umas áreas assim em branco, eu uso pra anotar coisas de cursos, enfim, lembretes diversos, mas eu uso todas essas areazinhas que vão sobrando do planner. Ao longo da semana vai passando, eu vou fazendo 1 milhão de riscaçadas, anotações, enfim, serve pra isso tudo, né?
Antes de encerrar o planejamento de semana, eu vou dar uma olhada nos meus projetos. No planner tem lá atrás essa página em que eu anotei os projetos de 2025. Então eu vou dar uma olhada nesses meus projetos e ver quais são as ações dos projetos que eu preciso fazer nessa semana que eu tô planejando. Então eu olho os projetos, tô com aquela batida de olho e vou anotando ao longo da semana ou uma ação ou um bloco de tempo para cuidar de determinado projeto nessa semana que eu tô planejando. Para encerrar então o planejamento da semana, eu dou uma olhada na próxima semana para ver se tem alguma atividade que eu precise adiantar ou preparar algo antes ainda da próxima semana. Eu também dou uma olhada na semana anterior para ver se não ficou alguma coisa pendente que eu preciso alocar na minha próxima semana. Ou, na próxima semana não, na semana que eu tô planejando, né? Olha a semana anterior para ver se não ficou algo pendente para essa semana agora que eu estou planejando. Tinha alguns itens que eu precisava colocar um lembrete. Tem isso, né? O que a gente não tá no automático, que ainda não é hábito, precisa de lembrete, a gente anota então pra lembrar, pra não esquecer. E é isso, dou uma olhada geral na semana, vendo se tem alguma coisa que precisa melhorar, se tá factível, se tá do jeito que eu gosto, que esteja uma semana tranquila, enfim, como eu quero que seja. E é isso. Semana planejada, mente tranquila pra passar o final de semana. Espero que vocês tenham curtido de acompanhar esse processo. Processo mesmo, tá? Fui fazendo e fui conversando aqui os passo a passo que eu tô fazendo. Sem muita frescura, sem grandes elucubrações. Precisa ser útil, prático, funcional. É isso, precisa funcionar. Espero que ajude vocês aí a planejar uma excelente semana no planner ou na ferramenta de organização, no planejamento que vocês usarem. Se gostou, não esquece de clicar no like, me cumprimentar, me dar um oi. Para continuar acompanhando aí o planejamento, quero fazer agora um planejamento mensal, tá? Passo a passo assim também. Próximo, spoiler, próximo vídeo, planejamento do mês. Não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando. E se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, comenta aqui embaixo, porque esse vídeo tá terminando.